Nós vamos continuar os nossos estudos hoje sobre evangelização e hoje, particularmente, vamos pensar qual é o papel, onde fica o papel das doutrinas da graça no trabalho de evangelização da igreja. Ah, eu cheguei a ouvir, na minha recente juventude passada, que um pregador nunca deveria pregar no domingo à noite sobre a doutrina da eleição, porque esse não é um assunto evangelístico. Esse é um assunto para a igreja. Então, há assuntos para a igreja e há assuntos para os que não professam fé em Cristo, né? Mas eu fui convertido lendo um sermão de Charles Spurgeon sobre a eleição. Foi assim que o Senhor me salvou. E aquele texto foi impactante para mim, até hoje ele é impactante para mim, porque eu até hoje imagino Spurgeon pregando aquilo no tabernáculo metropolitano, com milhares de pessoas o ouvindo, né? Alguns biógrafos dizem que ele pregava quase 2 horas, sem microfone. E os sermões daquele irmão eram impactantes. Então nós vamos refletir um pouco sobre isso, pensar um pouco sobre o termo calvinismo. Os membros mais antigos da igreja já ouviram bastante sobre isso. Outros membros mais novos, mas que já vieram de igrejas reformadas, também já ouviram, mas irmãos que têm descoberto a fé reformada aqui, em nossa igreja. E nós vamos não apenas estudar as doutrinas da graça, ou conhecidamente como 5 pontos do calvinismo, mas relacionar cada doutrina dessa com a evangelização. Qual é a relação, por exemplo, da expiação limitada, que vai afirmar que Jesus morreu apenas pelos eleitos. Na cabeça de alguns evangélicos, essa é uma doutrina indefensável, porque ela aniquila ou enfraquece o trabalho evangelizador da igreja. Então, se você prega que Jesus morreu apenas pelos eleitos e não por todo mundo da face da terra, você enfraquece o trabalho de evangelização. Será que é assim mesmo? Será que essa é a leitura correta a respeito da doutrina? Outros, por exemplo, afirmam que defender, claro que a mais atacada é a eleição, né, a doutrina da predestinação, mas você defender a graça irresistível, você não está lidando com a realidade, porque os homens podem resistir à graça de Deus. Deus pode querer salvar alguém e esta pessoa simplesmente dizer: não quero, você não vai me salvar. Deus, você não vai me salvar. Outros que se escandalizam com a doutrina da perseverança dos santos e dizem: não, uma vez que o homem foi salvo por seu exercício de livre-arbítrio, ele também pode abandonar a graça, ou ele pode decair da graça conforme a sua escolha. Enquanto calvinistas dizem que uma vez salvo, o crente está sempre salvo. Nada pode tirá-lo dos braços do seu Salvador. Então, os 5 pontos do calvinismo foram a resposta aos 5 pontos dos remonstrantes, que são os discípulos de Jacó Armínio, né? E o movimento ficou conhecido depois como arminianismo. Então, cada ponto do calvinismo é uma resposta a um ponto do arminianismo, porque o movimento de reforma, na verdade, isso não está restrito a Calvino, né? 5 pontos foram atribuídos a ele, mas ele não sistematizou isso. Ele não disse há 5 pontos aqui na minha teologia. Isso foram os discípulos que fizeram, os discípulos de Calvino. Mas o ensino acerca dos 5 pontos do calvinismo está na literatura de Calvino, encontra isso nas institutas, encontra isso nos comentários de Calvino. Mas quando nós falamos a respeito de Calvino e relacionamos sempre uma doutrina a Calvino, que doutrina é essa? Quando você fala Calvino, você lembra de que doutrina? Predestinação. Então, eu vou falar aqui uma coisa que é vergonhosa, tanto para calvinistas como para não calvinistas. Mas nem os calvinistas leem Calvino. Eles não sabem o que Calvino disse. Eles sempre falam algo que alguém disse. Ou que alguém que leu Calvino disse. Eles não leem o próprio Calvino. Muito menos os adversários da teologia do reformador também têm uma leitura de fato exata
da teologia de Calvino. Então, muita coisa é dita a respeito de Calvino. Eu me lembro na minha época de seminário, eu era um arminiano. Jesus me salvou. Não, estou brincando, irmãos. É só uma brincadeira. Digo que Jesus me salvou 2 vezes, do pecado e do arminianismo. Mas, irmãos, arminianos, me perdoem a brincadeira, mas não podia perder essa oportunidade. Eu li um livro de um pastor brasileiro, não vou mencionar o nome dele, é um homem sério, mas escreveu um livro sobre predestinação, tentando combater a teologia calvinista. Ele dizia que não era calvinista porque Calvino mandava colocar cinto de castidade nas irmãs da igreja dele. Primeiro, que essa informação não procede, nunca aconteceu. E segundo, por que você não crê na doutrina da graça com uma bobagem que pretensamente Calvino tenha feito? A teologia não é de Calvino, a teologia é bíblica. Então, Calvino não era original, irmãos. Calvino não era original. Calvino ensinou o que muitos ensinaram antes dele. É possível encontrar todas essas doutrinas que nós vamos estudar hoje anteriormente a Calvino. É possível encontrar isso em Agostinho, por exemplo, que escreveu sobre a graça, há 2 volumes escritos sobre a graça de Deus, há um volume escrito sobre livre-arbítrio. Então, é possível encontrar isso em vários outros pré-reformadores. Então, é possível encontrarmos lampejos do que seria, de fato, o movimento de reforma com Calvino. Mas, quando nós falamos de calvinismo, precisamos ponderar algumas coisas. A primeira, aqui agora, é que dizermos que somos calvinistas não significa que nós adoramos Calvino, certo? Não tem nada a ver com isso. É um apelido que foi dado ao pensamento de Calvino, o que ele ensinava. Não tem a ver com algum tipo de idolatria. Um parêntese aqui, esta semana eu li uma das nossas atas de 1931, de uma assembleia na igreja, que tinha a foto de uma missionária no salão de culto, e não deu para identificar o nome pela letra que estava escrito na ata. Mas a igreja se reuniu em assembleia para tirar a foto da missionária, porque tinham irmãos dizendo que estavam adorando a missionária. Me tira essa foto daí, que a missionária está sendo adorada pelos crentes. Aí resolveram tirar a foto do salão do templo, né? Certamente não aconteceu, né? Mas a igreja ficava muito preocupada com essas questões relacionadas à idolatria, pela luta doutrinária contra o catolicismo. Mas muitos evangélicos acabam nos acusando os calvinistas de idolatrar Calvino, assim como os católicos nos acusam de idolatrarmos a Bíblia, quando nós dizemos só a Escritura, ou somente a Escritura. Mas, enfim, o que é o calvinismo? Se nós fôssemos definir o calvinismo em termos teológicos, eu diria que o calvinismo é o sistema teológico que reverbera o que as Escrituras ensinam sobre a soberania e providência de Deus sobre absolutamente todas as coisas, sem exceção de nenhuma. Isso é o calvinismo. É que Deus governa todas as coisas, inclusive os corações dos homens. Quando, por exemplo, o Provérbios vai dizer que o coração do rei está na mão do Senhor, vocês se lembram desse texto? E o Senhor faz o quê? Inclina para onde quer. Ou o provérbio que diz que Deus reservou todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Então, quando Atos dos Apóstolos nos diz que foram salvos todos aqueles que foram destinados para a salvação. Então, os textos são inúmeros nas Escrituras, nós não vamos ter condição de examinar todos eles, mas nós vamos observar essas doutrinas em alguns textos. Então, eu vou pedir que vocês voltem comigo para Efésios, capítulo número 1, vamos ler o versículo 4 e o versículo 5, e vamos começar pela eleição incondicional. O termo já nos explica muita coisa. Alguém que é eleito é alguém que fora escolhido. E se a eleição é incondicional, isso significa que não há condicionalidade para que alguém seja escolhido. Então, quando alguns tentam justificar a eleição, por exemplo, dizendo Deus viu que alguém lá no futuro ia crer, então ele escolheu aquele que ia crer. Esta não é a doutrina bíblica. A presciência de Deus é usada aí para justificar
esse tipo de posicionamento. Então, Deus é presciente, ou ele viu com antecedência, ele tem conhecimento anterior. Então, se ele viu que alguém ia crer, ele viu que Lara ia crer lá em 2000 e não sei quanto, ou 1900 e não sei quanto. Então, ele escolhe aquela irmã porque ele viu a sua fé. Isso não pode acontecer, porque a Bíblia diz que quem dá a fé é o próprio Deus. O homem não tem condição de ter fé salvadora. Então, é Deus que dá a fé para que o homem creia. A fé é um dom gratuito, né, de Deus. Então, quando nós observamos a presciência, nós devemos colocar ela ao lado do decreto. Como é que Deus sabe todas as coisas futuras? Porque ele decretou todas as coisas futuras. Nós não devemos ter problema com isso. Porque se nós tivermos problema com isso, nós temos sérios problemas com a natureza de Deus. Porque se Deus não governa todas as coisas, quem é que governa? O mundo está entregue a quem? Então isso quer dizer que Deus não pode fazer algumas coisas. Se ele não governa absolutamente tudo, ele não pode fazer algumas coisas em relação ao seu governo, né? E principalmente em relação à salvação do homem. Por exemplo, quando nós dizemos, não, o homem, se o homem não quiser ser salvo, ele não abriu seu coração para Jesus, Deus não pode fazer. Porque Deus respeita o livre-arbítrio daquela pessoa. Vamos lá para uma questão muito prática. Muito prática. Você está saindo da igreja com um sobrinho, um filho, um neto, alguém, e ele está descendo a calçada e ele ameaça botar o pé na pista e você diz, não vá. Porque se você for, um carro pode bater e você se acidentar ou mesmo morrer. E a criança pula no meio da pista. O que é que você faz? Você puxa, né? O que vier primeiro, se for o braço, a roupa, o cabelo, a orelha, o que vier primeiro. Mas aquela criatura não é livre? Devia ter deixado ele fazer o que ele queria. Não acontece. Porque a liberdade em estado caído é uma prisão de erros constantes e grosseiros. Está mergulhado em trevas, cegueira. Então, como eu posso dizer, Deus ama todas as pessoas, mas ele não salva aquelas que não querem salvação. Então, este Deus é mau, irmãos. Ok? Este Deus é mau. Se ele pode salvar uma pessoa e não salva porque a pessoa não quer, ele é mau. Ele não fez o bem àquela pessoa. Este é o ponto. Quando se quer isentar Deus da presença do mal no mundo, dizendo que ele não governa todas as coisas, inclusive a salvação de um pecador, quando nós temos um problema muito maior. Um problema muito maior. E a gente tem que ter cuidado com isso, né? Vamos para Efésios, capítulo 4, versículo 4 e 5. O texto vai dizer, capítulo 1, perdão, versículo 4 e versículo 5. Assim como nos escolheu nele, em que época? Para sermos santos, irrepreensíveis perante ele. Aí aqui é uma pausa, né? E o que é que diz agora? Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito aqui pode ser traduzido como propósito ou como decreto. Então, depois do ponto e vírgula aí no verso 4, está a outra sentença, porque às vezes a divisão dos versículos na edição de uma tradução nos confunde. Ou as epígrafes que não estão no texto original nos confunde. Mas aqui a leitura é a seguinte: e em amor nos predestinou para ele. Então, aqueles que afirmam que a doutrina da eleição é um tipo de doutrina diabólica, porque se diz isso, né? Eles dizem isso. É um tipo de doutrina diabólica que não demonstra o amor de Deus. Esse texto responde: e em amor nos predestinou. A predestinação é uma ação amorosa de Deus pelos que ele escolheu, né? Então, nesse texto aprendemos que Deus escolhe um povo antes mesmo do mundo ser criado. Nem o pecado havia entrado no mundo ainda, mas já estava no decreto
na eternidade. Então, se Deus não elege pecadores, por que ele escolheu o Filho desde toda a eternidade para salvar pecadores? Porque houve um pacto entre o Filho e o Pai desde a eternidade para salvar pecadores. Veja, vamos abrir em Romanos, vamos para Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Romanos 8, 8 a 30. Esses são os textos básicos a respeito dessa doutrina. Nós vamos ler aqui um texto em Romanos 8 e Romanos 9. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou, como diziam traduções antigas, a revista corrigida, por exemplo, seu decreto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Percebe o tempo verbal disso aqui? Há uma referência ao passado. Então, para Deus, a obra de salvação de todos nós está concluída. Então, isso quer nos dizer que é impossível um crente perder a salvação. Aos que ele predestinou, ele glorificou. Então, isso quer dizer que ele salvou e eles estão salvos para sempre. Nada mudará isso, uma vez que o crente encontrou Cristo, né? Ou foi encontrado por Cristo. Mas vamos, aqui ainda está, a coisa ainda está aqui digerível. Mas vamos para o capítulo 9. Sim. Uhum. Você perde o sentido mais profundo do texto, né? Perfeitamente. Vamos lá? Capítulo 9. Nós vamos começar lendo aqui a respeito de um caso do Antigo Testamento que Paulo menciona. Vamos começar lendo o verso 9. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E verso 11 agora. E ainda não eram os gêmeos. Que gêmeos eram esses? Jacó e Esaú. Não eram gêmeos nascidos e nem tinham praticado ou o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, este texto está mostrando que a eleição não se dá na previsão de alguém que iria crer. O texto está dizendo isso. Deus não escolhe Jacó porque Deus viu que ele ia crer ou que ele ia ser melhor que seu irmão. Você conhece a história de Jacó? Né? Versículo 12. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. O amor a Jacó aqui é um amor eletivo. Deus escolheu amar Jacó. E ele aborrece Esaú, ou como outras versões dizem, odiei. Há uma referência a isso lá em Malaquias. Deus dizendo que amou Jacó, que aborreceu Esaú. Então, Paulo tem um interlocutor imaginário. E aqui ele vai dizer aqui o seguinte, é como se o interlocutor estivesse dizendo, mas este caso demonstra injustiça da parte de Deus. E Paulo responde, verso 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus quanto à eleição de Jacó? Qual é a resposta? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão.
Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. É pesado, né? Acho que já tem ouvido isso, não, mas quem escuta a primeira vez, isso aqui é pesado. Então, Deus salva quem quer. Mas qual é a lógica da grande massa evangélica? Não, é salvo quem quer. Há uma troca aí. Se você é salvo, se você quer ser salvo, você vai. Mas o texto está dizendo, não, é salvo quem Deus quer salvar. Quem Deus quer salvar. Então, veja só, vamos continuar lendo aqui. Vamos ler mais abaixo aqui, o versículo número 22. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, o que é que diz, irmãos? Vasos de ira. E quem preparou os vasos para a perdição? É impossível ler esse texto sem perceber a soberania de Deus em operação no mundo. Deus tem vasos de honra e vasos de ira. E ele fez isso. E esses vasos de ira estão preparados para a perdição. E os vasos de honra estão preparados para a salvação. O texto continua, verso 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Deus preparou aqueles que ele escolheu para serem glorificados. E essa é uma ação soberana de Deus. Nós não estamos lendo Calvino aqui. Estamos lendo Paulo, autor inspirado pelo Espírito Santo. Calvino só afirmou isso. Ele disse o que Paulo disse, é isso mesmo. O que Malaquias disse sobre a eleição é isto mesmo. Então, nem mesmo um arminiano pode negar que Deus escolheu um povo no Antigo Testamento. Não podemos ler a Escritura sem nos depararmos com o fato de que Deus tem um povo. E sempre foi assim. De que Deus escolhe uma nação e na nação Deus escolhe um povo para salvar. Por isso que Paulo vai dizer ainda em Romanos que nem todo aquele que é de Israel é um verdadeiro israelita. Então Paulo está dizendo que houve uma espécie de eleição nacional. Deus escolhe uma nação para ser o seu povo. Mas Deus nessa nação escolhe o povo que será salvo. E aí a gente pergunta, o que mudou no Novo Testamento? Paulo está dizendo, nada. Paulo é um judeu que está falando da teologia judaica a respeito disso. Nunca foi teologia judaica no Antigo Testamento o caso de Deus deixar que o homem escolha. Você me quer? Vamos lá. Tome um trevo. Quem me quer, mal me quer. Quem me quer? O que cair aqui vai ser para mim. É como se Deus, o Deus desse tipo de teologia, é como se ele implorasse para ser crido e amado. Você me quer? Por favor, diga que sim. Você escuta pregadores dizendo isso. Dê uma chance para Jesus. Abre o teu coração. Se a luz do céu entrar. É, inclusive, acredito tranquilamente de que Deus, por exemplo, escolhe pessoas para o ministério. Quando você lê o texto de Jesus, vocês não me escolheram, eu escolhi a vós. E como é que explica isso? Não, Jesus escolheu eles para o ministério. Somente para o apostolado. Certo? Por que ele pode escolher para o apostolado e não pode escolher para a salvação? Exato. Exato. E usando isso como ilustração, o texto bíblico vai dizer que nós somos a assembleia dos primogênitos, arrolados nos céus. Isso tudo vai apontando para uma realidade espiritual maior.
Então, em que a doutrina da eleição beneficia a obra missionária ou trabalho de evangelização? Em tudo. Em tudo. Porque quando a igreja vai pregar, a igreja vai evangelizar, seja conjuntamente, ou seja, um trabalho particular de evangelismo pessoal, o povo de Deus sabe que se Deus escolheu, ele vai salvar aquela pessoa. De que a semeadura nunca é inútil. Deus vai usar em algum momento da caminhada de alguém que você deu uma literatura, você deu uma Bíblia, você falou com ele, você mandou um versículo bíblico, você teve uma conversa sobre a fé, sobre o evangelho, sobre a vida eterna. Em algum momento Deus vai usar isso e pode então mudar a vida dessa pessoa. Nós não convertemos ninguém. Deus não chama a igreja para evangelizar, para converter pessoas. Nós somos chamados para pregar, para anunciar as boas novas. Então, a doutrina da eleição, ela nos joga para o campo que está esperando ser arrancado, né? O fruto está esperando ser tirado. E Deus nos dá a garantia, vai haver salvação. A questão também, por outro lado, é que o anúncio do evangelho não é apenas para salvar pecadores, é para condenar também. Para que ninguém se ache, de alguma forma, desculpável diante de Deus. Aquela pessoa ouviu. Mas a doutrina da eleição, apresentada nas Escrituras, deve ser observada também ao lado de outra doutrina, que é a depravação total, ou como outros dizem, a depravação radical, ou queda. Quando nós falamos que somos depravados totalmente, nós precisamos considerar algumas coisas. A primeira delas é o uso da palavra depravado na nossa língua. Né? A palavra depravado na nossa língua, ela tem uma conotação estritamente sexualizada. Não é dessa forma que a teologia reformada usa. A ideia de depravação total é que o pecador é absolutamente dominado pelo pecado. Não quer dizer que ele faz tudo o que é capaz de fazer em termos de pecado em todos os segundos da vida dele. Não é isso. Mas que ele está tomado pelo pecado absurdamente. Vamos voltar para Romanos, capítulo 3. Versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse é o estado do homem sem Deus. Aí nós perguntamos em que a doutrina da depravação total tem a ver com a evangelização. Em tudo. Em tudo. Porque você começa a evangelizar uma pessoa, ela diz assim, olha, irmão, ou irmã, eu não sou crente, não. Onde eu vou ser? Mas eu sou uma pessoa boa. Eu ajudo os pobres, né? Eu amo meus filhos, eu tenho minha família, eu não faço mal a ninguém. Eu vou até na igreja. Eu sou uma pessoa boa. Não é possível não que eu não vá para o céu. O texto bíblico não diz isso. A teologia reformada, o calvinismo, esmaga realmente o ser humano. Joga o ser humano no chão e pisa nele. Isso é o que faz a doutrina da depravação total. Porque ela vai dizer, você não é, você não pode, não consegue. Me lembrei de Felipe Domingo aqui no Sangue Podre. No Sangue Podre. E aquilo ali é a doutrina da depravação total. Como é que eu posso dizer que essa doutrina impede o pecador de crer no Evangelho, se na verdade ela é parte necessária da proclamação do Evangelho? Se você não falar isso, você não falou o Evangelho. Se você não contar a real história do indivíduo, a sua situação, você não falou do Evangelho. Você pode ter tentado falar do Evangelho, mas eu venho dizendo aos irmãos desde o início desses estudos, você vai evangelizar alguém, olha, Jesus quer ser seu amigo. Aí o que é que o pecador diz? Mas eu também quero ser amigo dele. Quer? Quero. Pronto, você aceita Jesus? Aceito. Meu Deus. Converteu-se. Paz do Senhor, meu irmão. Amém.
Essa criatura não ouviu o evangelho, irmão. Isso não é o evangelho. Jesus te ama. Isso é parte do evangelho. Jesus ama pecadores. Mas e o resto? Esta é a solução de um problema drástico na vida do indivíduo. Que ele é assim, ele é uma pessoa que não entende, ele é uma pessoa que não busca, ele está extraviado, ele tem os seus caminhos que são inúteis diante de Deus, ele não faz bem nenhum em nenhum momento. Tudo que há nele é pecado. E tudo que ele faz atrai condenação. Porque ele não glorifica a Deus. Ainda que ele faça o bem ao outro, o ponto aqui não é esse, né? De fazer o bem ao outro, mas o ponto é, esse bem ao outro tem algum valor diante de Deus para a salvação? Absolutamente não. Então, a doutrina da depravação total ou da queda radical, conforme a teologia do calvinismo, é precisamente o que o texto bíblico diz. Porque o texto diz em Gênesis que Adão cai, então acontece o que Deus disse, vocês morrerão. E a ideia do morrer ali é, vocês vão estar separados de mim e nada fará por meio de vocês, que vocês resgatem essa comunhão. Nada poderá trazer vocês de volta através de vocês mesmos. Por isso que eles são expulsos do jardim, o jardim é protegido por um querubim e uma espada desembanhada protegendo a entrada, então eles perdem a comunhão com Deus. Então qual é a solução possível para isso? Uma só. Já que eles não podem mais vir, é Deus ir. Se eles não podem vir, veja como precisamos prestar atenção no tipo de doutrina que Moisés está ensinando, que é a mesma doutrina de Paulo. Paulo está dizendo que ninguém entende, ninguém busca Deus. Moisés está dizendo que eles foram expulsos e não podiam mais entrar no jardim. Então vai se cumprindo o que Paulo também fala em Romanos 9. Não é? Não há aquele que deseja ir. Há o desejo de Deus em trazê-los. Então Deus vai em busca desses pecadores rebeldes que ele elegeu e ele traz. Então, como eu posso dizer, Deus não alcançará aqueles que ele quer alcançar? Como eu posso dizer isso? A única saída é dizer assim: Deus respeita. Deus respeita a vida das pessoas. Aí nós observamos certos pregadores falando bem emotivamente, né? Nosso Deus é educado. Ele pede permissão para entrar na sua vida. E se você deixa, eu digo, eu não sei que Deus é esse, porque o meu não é bem assim comigo, não. Ele não pergunta a mim assim, Sérgio, posso mandar uma aprovaçãozinha para tu essa semana? Você concorda? Vou mandar uma lutazinha pequenininha, agora é coisa rápida, 2 dias vai resolver. Você vai ficar um pouco perturbado. Você me permite fazer isso? Você viu em algum momento esse Deus educado chegar para o seu servo Jó? Vem cá, filho, olha, você sabe, né? Satanás é um caba ruim. Ele veio aqui, conversou, e quer fazer você aí, quer cirandar você. O que é que você acha? A risada de Márcio é ótima, né? A risada de Márcio e de Lara são ótimas. Você deixa eu. Eu vou mandar Satanás, né? Seus amigos vão ser aí a pedra no seu sapato, vão ficar comendo seu juízo o tempo todinho. Agora, e se você concordar, né? Vamos ser congregacional também aqui na minha relação contigo. Você concorda? Não, irmãos. Deus simplesmente disse ao diabo: não tire a vida dele e faça o teste. Onde é que está esse Deus educado? Se ele é tão educado assim, ele abre mão de sua soberania. Sua soberania fala do seu governo. Seu governo. Ele governa todas as coisas. E você não sabe mais do que ele. O que é melhor. Não sabe. Eu estava lendo um livro hoje de um autor, Tim Keller. Ele escreveu um dos melhores livros que nós temos na atualidade sobre sofrimento. E ele contando sobre a experiência que teve com o filho tinha 8 anos, estava numa fase de muita desobediência aos pais. E os pais davam uma ordem e ele não fazia, e os pais diziam. Então, um dia ele deu uma ordem ao seu filho de 8 anos e disse: faça isso, filho. Ele disse: eu vou fazer, mas eu preciso entender primeiro porque eu devo fazer. Aí o pai disse: ok. Vou dar alguns motivos. Primeiro, que eu tenho 38 anos e você tem 8. É o primeiro motivo.
O segundo motivo é que você não tem maturidade suficiente para saber o que é melhor para sua vida. Eu sei, você não. E o terceiro motivo é que eu estou mandando você vai fazer agora. A lista certa. E foi e fez. Né? Agora imagina você fazendo feito Jó. Por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Você sabe qual foi a resposta de Deus para Jó? Lembra? Foram perguntas. Você está me perguntando por quê? E você quem é, Jó? Você estava onde quando eu lancei os alicerces da terra? Onde é que você estava? Você estava onde quando eu fiz tudo? Quando eu organizei as galáxias? Quando dei nome às estrelas? Onde é que você estava, Jó? O que é que Jó ia responder? Nada, porque ele estava numa situação de assombro diante do questionário do Todo-Poderoso. Então Deus estava dizendo o seguinte: eu sou soberano, confie nisso. E esse é o teor central da teologia do calvinismo. Deus é governante absoluto e nada pode mudar isso. Ok, irmãos? Vamos para um outro ponto, porque eu não posso também ficar uma hora num só, senão a gente vai parar muito tarde. Expiação limitada, talvez esse seja o mais incômodo. Inclusive, tem aqueles que dizem que são calvinistas de 4 pontos, porque eles discordam da expiação limitada. A expiação limitada ela está numa sequência lógica dentro dos 5 pontos do calvinismo. Se o homem é pecador e ele não consegue alcançar a salvação, e ele só pode ser salvo pela eleição, se há eleição, então há quantidade de eleitos. E a expiação limitada, ou como outros chamam de expiação particular, é exatamente isso. É que Deus salva aqueles que ele determinou que seriam salvos. Absolutamente. Mas um problema contrário a isso é, ok, então Deus não ama todo mundo? Esse é um ponto que dói. Se dizemos que Deus é amor, então Deus não ama todo mundo? Vamos ler 2 textos. Efésios 5. Versículo 25. É, exato. Ele, na verdade, se usa, né, esse tipo de questionamento, se usa o amor de Deus para questionar a respeito da injustiça no mundo ou do sofrimento no mundo. Né? Mas a culpa disso não é de Deus. É, a culpa disso não é de Deus, né? Então, a resposta imediata para essa pessoa, se uma pessoa não crente está perguntando, então, mas Deus não é amor, porque essas coisas estão acontecendo no mundo? Isso é ok, Deus é amor. Mas você vive nesse amor? Não, não vive. Ponto. Essa é a explicação porque essas coisas estão acontecendo no mundo. Porque pessoas como você não estão vivendo debaixo desse amor. Quanto mais pessoas conhecerem o Evangelho da Graça, mais a realidade, pelo menos em termos relacionais, vai mudar. Né? Mas vamos ler o texto, versículo 25, do capítulo 5 de Efésios. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, é um raciocínio muito simples. Paulo está dizendo que Jesus amou quem? Jesus amou a igreja. Vamos para 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, vamos ler o versículo 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange. Então estamos falando de amor aqui. Julgando nós isto. Um morreu por todos. Logo todos morreram. Raciocínio imediato aqui, os opositores dessa doutrina, é
A Bíblia está dizendo que Cristo morreu por todos. Então, logo, a expiação limitada está errada. A expiação é ilimitada. O Cristo morreu por todos os indivíduos e todo aquele que crê em Cristo pode ser salvo. Quando nós falamos de expiação limitada, nós não estamos falando do poder da abrangência da expiação. É claro que a morte de Cristo tem poder de salvar todos os indivíduos, absolutamente. Nós estamos falando de expiação limitada, nós estamos falando da eficácia da substituição penal. Cristo substitui o pecador. Então, para onde se direciona eficazmente essa expiação? Para os eleitos. E a lógica aqui de Paulo está muito clara nesse sentido da doutrina. Porque no verso 14 ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. O logo de Paulo aqui tem um uso filosófico conclusivo. Ele está dizendo: Cristo morreu por todos. E esse todos não pode ser todos os homens. Porque ele está concluindo que todos por quem ele morreu, morreram para o pecado. Jesus vai ensinar que é uma porta larga, é uma porta estreita. Isso vai ser ensinado em vários outros lugares das Escrituras, que não serão todos os homens que serão salvos. Não há um universalismo na Escritura. Não há. E Paulo está dizendo aqui que há um particularismo na salvação. Cristo salva alguns. Exato. Exato. É um raciocínio simples. O verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. Então, todos por quem Cristo morreu, viverão para ele. Então, isso vai acontecer com todos os homens, indistintamente? Não. Não precisamos investigar vários casos. Não precisamos. Não precisamos lembrar de fulano, do tio, do pai, do avô, de sei quem que morreu na impiedade. Só precisamos lembrar de Judas, que era chamado de filho da perdição. Não precisamos lembrar que existe uma doutrina sobre o inferno nas Escrituras. E que haverão pessoas lá condenadas. Então não são todos que vão morrer para o pecado e viver para aquele que por eles morreu. Então a expiação é particular, ela é limitada, né, nesse sentido. E que relação tem isso com a obra missionária? Que relação tem isso com a evangelização? Total relação. Isso não impede a igreja de avançar no trabalho de evangelização. Porque a igreja não tem a função de descobrir quem é eleito e quem não é. Isso não cabe a nós. Fulano eu acho que é um eleito. Ele tem cara de eleito. Ele tem uma cara de alguém eleito. Né? Mas fulano não é não. Ele gosta de dever aí no mercado aí lá fora. Esse aí não vai ser, esse aí vai ser crente nunca não. Porque olha o que ele fala. Não, irmãos, não é isso que a gente vê na Escritura. Não é isso que a gente vê na história. Não é isso que a gente vê nas nossas vidas. Então, muitos aqui, se a gente abrir, vamos fazer um culto aqui, pentecostal de testemunho. Muitos iam contar a história de como conheceu a Cristo. E em muitos casos, foi algo miraculoso, que foi o Senhor entrando de fato e mudando a mentalidade. Derrubando a porta. Literalmente. Não precisamos também ir longe, só precisamos lembrar da conversão de Paulo. Jesus não pediu licença. Tudo bem, Saulo? Como você está? Está trabalhando, né? Vai matar os cristãos, né? Então, desculpa, tá? Desculpa. Eu sou Jesus. Tudo bom? Você tem 2 minutos para me ouvir? Evangelizar, assim, evangelismo pessoal, coisa rápida. Você aceitar, né? Eu vou escrever agora seu nome aqui no livro da vida. Eu estou com ele até na mão aqui. Quer? Paulo. Não, irmãos. Ele entra e ele diz a Paulo: eu vou mostrar a você o que é sofrer por amor ao meu nome. Você é um vaso escolhido. E ele transforma a vida daquele homem, a mente daquele homem. E aquele é um exemplo também muito claro da forma que Deus entra na vida das pessoas. Ele age dessa forma. A graça irresistível, portanto, é uma consequência de tudo isso. Como é que eu posso dizer? É possível que o homem
seja envolvido pela graça, porque é isso que alguns teólogos, inclusive arminianos, vão afirmar, né? É possível que um homem seja envolvido pela graça de Deus e Deus restaure nele a condição de abraçar a graça, mas ele ainda tem poder de dizer: não quero. Não quero. Vamos abrir em João capítulo 1. Um testemunho, varão. Eu libertou. É, a soberania de Deus pode ser negada até por alguns evangélicos, de modo racional, mas na prática da religião, isso não pode ser feito. Porque mesmo um crente que diz assim: eu não acredito nesse negócio de predestinação, ele ora para Jesus salvar a esposa, o filho. Salve meu filho, Senhor. É incoerente esse tipo de oração. Não posso pedir isso não, porque é o livre-arbítrio dele. Eu vou pedir para Jesus entrar lá e acabar com tudo e tirar a possibilidade dele crer ou não. Quando ele ora para que Deus cure um câncer, ele ora para que Deus vá e faça o milagre. Então nós acreditamos em soberania em várias coisas, nós não, né? Eles. Em várias coisas, mas quando chega na salvação, não, aqui não. Aqui não. O problema é que isso se estendeu para outras áreas da crença religiosa dos evangélicos no mundo. Então, por exemplo, tsunami, né? Alguns teólogos chegaram a dizer que Deus não tem nada a ver com aquilo. Catástrofes naturais, Deus não tem nada a ver com isso. Ele criou, mas ele não tem o controle absoluto de todas as coisas. Então, com isso, se consegue inocentar Deus do mal natural que está no mundo. É um problema gigantesco. Porque se ele não tem o controle, ou se é uma ideia de deísmo, a ideia do deísmo é que Deus é um relojoeiro, deu corda no relógio e deixou ele para lá. O mundo é o relógio, e quando acabar a corda, acabou. O relojoeiro não tem nada a ver mais com aquilo. Não é isso que Jesus disse. Jesus disse: eu trabalho e o meu Pai trabalha também. Né? Essa é a explicação das Escrituras. Em João capítulo 1, versículo 13, nós lemos o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso é graça irresistível. Quando nós falamos graça irresistível, nós também não estamos dizendo assim: a primeira vez que alguém ouviu o evangelho, aquela pessoa não vai aguentar e vai logo se entregar a Cristo. Não é isso. Mas é que aquela pessoa não vencerá a graça e quer salvá-la. Em algum momento, ela se renderá. Então, a graça foi irresistível. Será que Paulo tinha condição mais de resistir à graça? Não. E o texto bíblico testemunha que ele estava sendo, de fato, incomodado. Por isso que o texto diz assim: duro é para você lutar contra os aguilhões. Alguns vão dizer que o aguilhão era a morte de Estevão. Aquilo impactou demais a mente de Paulo, e ele menciona isso em Testemunhos, né, no livro de Atos. Então ele estava lutando contra algo que estava ferindo sua consciência. A consciência estava dizendo: você deve crer. Essa é a verdade. Não lute contra isso. Até que Jesus veio e disse: pronto, hoje você não resiste mais à graça. Esse é o dia.
Você não resiste mais à graça de Deus, né? Então, o texto de João nos ensina isso. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Quanto a essa doutrina da graça irresistível, eu não preciso me estender também muito como ela contribui para o evangelismo. Ela está completamente envolvida no evangelismo. Porque quando o pecador diz eu creio e isso acontece mesmo, é porque ele não resistiu. Ele entregou-se, porque a graça o toma absolutamente. Qual é a dificuldade, de fato, de olhar para o texto bíblico e afirmar o calvinismo é fundamental para o avanço da obra missionária? Essa é uma doutrina das Escrituras, ou são doutrinas das Escrituras, e são fundamentais. Quando se faz acusação, igrejas calvinistas não evangelizam. Algumas coisas precisam ser consideradas aqui. A primeira, de fato, algumas realmente não evangelizam. Não podemos descartar esse tipo de possibilidade. Algumas realmente não se importam com isso. Elas estão mais preocupadas com outras coisas. A segunda coisa que nós temos que considerar é que muitas igrejas, quando falam de evangelização, elas estão falando apenas de uma programação. Uma programação. Então, essa igreja, ela sai todo sábado ou todo domingo para evangelizar? Não, então essa igreja não evangeliza. Eu quero uma igreja que evangelize. Em nenhum momento você observa Jesus dizendo assim, vocês precisam, em todo o tempo, estar distribuindo literatura de porta em porta até a minha volta. Você escuta Jesus dizendo, vocês precisam ir, continuar indo e anunciando o evangelho. Então, como um reformado observa o trabalho de evangelismo? Eu disse no último estudo, ensinando o evangelho. Isso se dá da melhor forma em relacionamentos. Agora, um problema que afeta o nosso trabalho de evangelismo é a nossa falta de hospitalidade. E isso é um problema muito sério no meio dos evangelhos. Porque nós vemos um tempo que é cada um no seu quadrado, e eu não quero convidar nenhum vizinho para jantar na minha casa, ou eu não vou para a casa dele, porque eu não quero me misturar com ninguém. Então você não dialoga com as pessoas, ou você só vive num âmbito de evangélicos e não tem condição de testemunhar do evangelho para ninguém. Agora, eu garanto uma coisa, se a partir de hoje você começar a orar dizendo, Senhor, coloca pessoas na minha frente para que eu evangelize, isso vai acontecer. É certo que vai. É certo que vai acontecer. Porque Deus nos dá infinitas possibilidades de anunciarmos as boas novas em vários lugares. Agora nós perdemos praticamente todas essas oportunidades. Por último, nós vamos falar sobre perseverança dos santos. No arquivo que eu mandei para os irmãos, na página 9, eu mencionei aqui a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 17. É a melhor definição dessa doutrina já produzida. O texto vai dizer o seguinte, aqui é, né? Ponto 1 da confissão vai dizer, os que Deus aceitou em seu bem-amado, que ele chamou eficazmente, santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito de intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, e da natureza do pacto da graça. De todas estas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Ou seja, o Pai o mantém, o Filho o mantém e o Espírito o mantém. Por isso que Paulo vai dizer, ninguém pode, de fato, sair do amor de Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Mas o terceiro ponto da confissão diz, eles, os eleitos, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante, pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Observe isso aqui. Esses crentes podem cair em negligência espiritual
e estar vivendo em pecado em um período. E por que isso aconteceu? Porque eles negligenciaram o meio de preservação espiritual que Deus lhe deu. Que meios? Leitura da Escritura, oração, culto, comunhão com os irmãos. Esses são meios que Deus determinou para que estejamos firmes na fé. Se o crente vai abandonando isso, pode perceber que quando você começa a esfriar, você deixa de ler a Bíblia, você deixa de orar, você deixa de vir para o culto. Você deixa de querer congregar, deixa de querer ter comunhão com os irmãos. Isso são efeitos do abandono desses meios que Deus nos deu para nos preservar do pecado. O texto continua aqui. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito e, de algum modo, vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais, não eternos. É graça de Deus, né? Muita graça de Deus. Perceba que é Deus disciplinando o seu povo. Diz o texto aqui que Deus suspende os confortos desse crente. Traz algumas privações a esse crente. Traz alguns castigos a esse crente com um objetivo amoroso de trazê-lo de volta. Se você ler o Antigo Testamento nessa perspectiva, você vai ver que Deus fez isso muitas vezes com Israel. Muitas vezes. Várias vezes. Consequência do pecado deles, mas Deus usando aquilo para discipliná-los, para arrastá-los de volta para Ele. Essa era a mensagem dos profetas. Vocês estão vivendo nesse contexto porque vocês estão em desobediência. Se vocês se arrependerem, Deus vai sarar a terra. Deus vai abençoar o povo, vai visitar o povo. Então, essa é uma obra da graça de Deus. Então, quando Deus nos visita desta forma, por causa da nossa frieza, é fruto do seu amor por nós. Agora, o crente pode estar tão insensível, tão leproso no seu estado, e ele não conseguir entender que Deus o está amando nessas disciplinas. E dizer que Deus é mau ao fazer isso. Mas se Deus fosse bom, por que isso me alcançaria? Vamos ler alguns textos que falam da perseverança dos santos. Primeiro, vamos ver o que Jesus nos ensinou, ainda em João, capítulo 10. Versículo 27. Melhor, 26 até o 28, até o 29. Do 26 ao 29. Mas vós não credes. E por que eles não creem? Porque não sois das minhas ovelhas. Qual o raciocínio simples do texto? As minhas ovelhas creem. Que não creem não são minhas ovelhas. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. 28. Eu lhes dou a vida eterna. O que é que diz, irmãos? Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É Jesus dizendo, né? Jesus está dizendo que é impossível que alguém que foi salvo perca a salvação. Impossível. Vocês acham alguma dificuldade em entender isso aqui, irmãos, lendo esse texto? Nem água é tão claro. Nem água. Então, o crente afirmar que é possível ele perder a salvação, ele decair da graça, eu suponho que ele nunca leu João 10, do 26 ao 29. Porque não tem nem como interpretar isso de outro jeito. Porque se você disser aqui, não, mas é porque aqui eles não vão cair pela vontade de Cristo. Mas se eles quiserem, eles podem cair. Veja que o texto diz, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nem a pessoa mesma tem o poder de sair da condição de um salvo. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1. Filho da petição, né?
1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Observe só. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, quem é que guarda o crente para a salvação? Não é nem ele, irmãos, é Deus. Então, se a mão dele está aqui, nós estamos dentro, você dizer que Deus tremeu e você caiu, ele não solta o que é dele, irmãos. A igreja é propriedade exclusiva de Deus. Não é possível que Deus se descuide. Eita, eu estudei aqui agora, caiu. Tião foi-se embora. Tião, não, perdi Tião ali. Perdi Tião. Sei que Tião ia dizer, logo eu, pastor, escolha outro aí. Então, esses textos são suficientes. Existem inúmeros outros na Escritura, mas esses textos são suficientes para nos mostrar de para que serve essa doutrina em relação ao evangelismo, em relação a missões. Serve para entendermos que a igreja de Deus sempre estará firme e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Mesmo que ela venha a minguar em determinado tempo, sofrer, porque isso acontece. A igreja passa tempos críticos e tempos de tribulação e ela pode diminuir, e parece que ela vai acabar. E daqui a pouco o Senhor faz ela crescer. Essa doutrina está presente nisso. E os crentes não perseveram porque eles têm força para perseverar. É por causa do poder de Deus neles. O poder de Deus os sustentando lhes dá graça, então, para perseverar. Antes de abrir aqui, finalmente, para as perguntas finais de vocês, eu preciso mencionar algumas coisas rapidamente em termos históricos que são importantes para nós com respeito a esse assunto. Quando nós falamos, por exemplo, do comprometimento do calvinismo com a evangelização, nós precisamos considerar que ainda no século XVI, Calvino mandou missionários para o Brasil. Isso mostra que ele estava preocupado com o avanço em todo o mundo, com o Evangelho da Graça, a pregação do Evangelho da Graça. Os primeiros protestantes a pisarem nessa terra foram calvinistas, nessa terra Brasil. Foram calvinistas. Quando nós consideramos isso, precisamos dizer que os espantalhos que têm sido feitos contra o calvinismo não procedem. Quando nós falamos, por exemplo, que nomes se envolveram com a obra missionária e que eram calvinistas? Vários, irmãos, vários. Jonathan Edwards foi pregar entre os índios. David Brainerd, contemporâneo de Edwards. Edwards organizou o diário de David Brainerd. Se você puder ler esse texto. O diário de David Brainerd. Esse homem era piedoso, depressivo e um missionário fervoroso. Um homem doente e que dedicou sua vida a pregar o evangelho da graça de Deus. Este jovem, chamado David Brainerd, também foi um calvinista ardoroso que sabia que Deus salvaria os seus eleitos. Quando nós lemos, por exemplo, documentos como o Catecismo de Heidelberg, Confissão Belga, esses foram textos calvinistas produzidos, espalhados por vários lugares do mundo, traduzidos para várias línguas na época, mesmo em línguas que não tinham a presença de uma igreja reformada. Com que intuito esses textos iam ser traduzidos e espalhados, se não fosse um intuito evangelístico? Quando nós lemos, por exemplo, a respeito de Charles Hodge, um grande mestre da teologia reformada em Princeton, aquele homem foi usado por Deus para falar para jovens a respeito da necessidade de se espalhar pelo mundo para pregar o evangelho. E um dos seus alunos, chamado Ashbel Green Simonton, escutou o chamado divino e disse: vá para uma terra chamada Brasil. E veio para cá pregar o evangelho. Ele chega pouco depois daquele que também ficou conhecido como o lobo calvinista. Sabe quem é esse? Robert Calley. Calley era um calvinista que pregava a soberania de Deus. Então, a primeira igreja de fala portuguesa no Brasil, a Igreja Evangélica Fluminense, foi fundada e pastoreada por um calvinista. Embora outros queiram dizer que ele não era, mas ele era. Só é ler os documentos. Só é ler as confissões, as 4 confissões que ele escreveu. As 2 em Portugal e as 2 no Brasil. Quando nós lemos, por exemplo, em termos mais recentes, os avanços da obra missionária em terras africanas e também
no Amazonas com um contemporâneo nosso que ainda é vivo, e nós observamos o trabalho deste homem, chamado Ronaldo Lidório. Esse homem foi usado extraordinariamente por Deus, um calvinista. Então, dizer calvinistas nunca se envolveram com a obra missionária, ou eles não se envolvem, ou eles não se preocupam com isso, irmãos, não é verdade. Não é verdade. É apenas manipular o povo para manter o povo preso em um cativeiro. William Carey, pastor batista, um homem que estudou pouco, e Deus fez arder o seu coração para pregar o evangelho aos povos. Sua igreja, originalmente, era uma igreja hipercalvinista. O hipercalvinismo é uma distorção do calvinismo. Então, para aqueles hipercalvinistas, eles diziam que se Deus quisesse salvar os eleitos, ele traria os eleitos. Não precisava a gente se espalhar pelo mundo. Mas este homem, comprometido com Deus, foi para a Índia. Foi um dos maiores, se não o maior tradutor das Escrituras. Não era um erudito em teologia. E ele disse uma famosa frase: esperemos grandes coisas de Deus, façamos grandes coisas para Deus. Ele disse: se os irmãos segurarem as cordas, eu desço até o profundo abismo para pregar o evangelho aos perdidos. Este era um calvinista. Então, as doutrinas da graça, bem como o calvinismo, nos apresentam um evangelho fiel e bíblico. Não é, irmãos, apenas uma opção por uma linha teológica. Spurgeon dizia, e a gente precisa entender o contexto que ele dizia. Spurgeon dizia, o calvinismo é o evangelho. Ele não estava defendendo a teologia de Calvino. Ele estava somente querendo dizer o seguinte: o que é ensinado na doutrina da graça é o que a Bíblia diz sobre o evangelho. Não existe outro evangelho. Amém? Irmãos, querem perguntar alguma coisa? Alguma pergunta, alguma consideração? Perfeito.